Hoje vamos receber no estúdio do Mídia News a doutora Rafaela Trevisan, médica formada pela Univag e prescritora da cannabis medicinal há quase 4 anos. Nessa entrevista, vamos abordar o uso do CBD e de THC em vários tipos de pacientes e doenças, a redução de danos e como funciona esse mercado no Brasil hoje. Doutora Rafaela, seja muito bem-vinda ao Mídia News. O prazer é meu, muito obrigada pelo convite. Eu gostaria de saber como que você avalia a disponibilidade e a atuação de médicos prescritores, da cannabis medicinal em Cuiabá e Mato Grosso. Existe uma rede consolidada ou ainda é um mercado em desenvolvimento? É um mercado em desenvolvimento, ainda é bem escasso os médicos que são certificados, que são mais especializados nessa área de atuação. Existe sim alguns médicos que já prescrevem, não têm essa especialização mais a fundo, como uma certificação internacional, que é o que eu fiz, por exemplo. Hoje existem várias pós-graduações que fazem esse aprofundamento, porque é um assunto que a gente não vê na faculdade. Então é algo novo, que a gente já tem muito estudo, mas que infelizmente aí também vai um apelo aos colegas médicos que estudem a fundo realmente sobre isso, que se interessem mais. Então assim, temos pouquíssimos, o que eu sei de estatísticas aqui no Brasil são menos de 2% dos médicos que têm esse conhecimento mesmo a fundo para prescrever com ética, com conhecimento, com segurança, porque a cannabis medicinal tem contraindicação, a cannabis medicinal tem interação medicamentosa. Então, até esse apelo que eu falo dos médicos é justamente se você pode nunca prescrever cannabis medicinal na sua vida, mas cada vez mais seus pacientes vão estar chegando no consultório tomando cannabis. E aí, esse é minha maior dificuldade atualmente. Saber com que os profissionais consigam orientar também sobre a medicação. Então, tem que dar esse intervalo, tem que tomar dessa forma, se não tem interação sim. Então, esse interesse, esse conhecimento, eu vejo que precisa aumentar. Mas nós temos sim aqui em Cuiabá, acredito que são 3 que têm essa certificação, então eu e mais 2 colegas, e a gente atua muito bem, tem muita procura, mas eu sei desses outros colegas que também prescrevem, porém ainda sem conseguir se arriscar um pouco mais, eu costumo falar. Então quando a gente consegue se aprofundar, o medo do THC vai sumindo, vai diminuindo, então a gente consegue arriscar e ter resultados melhores do que ficar no básico ali na segurança, mas que já ajuda bastante muita gente. Você comentou que ainda não tem um conselho de medicina em relação à cannabis e que é uma questão de tempo, né? Uhum. Por que ainda não tem no Brasil? Como que você avalia esse cenário, né? Porque a gente vê de uma visão geral, como que é separada a medicina? Por especialidades, por sistemas. Então tem o cardiologista, cuida do sistema cardíaco. O imunologista do sistema imunológico. O gastroenterologista do sistema gastrointestinal. E faz só 30 anos que foi descoberto o sistema endocannabinoide. E foi só agora recente, há 2 anos, que começou a entrar nas grades curriculares de faculdade. Então, como a gente ainda não tem essa base completa dentro do curso, e é algo novo comparado aos outros sistemas que já estão em estudos há muitos anos, nesses 30 anos ainda não foi consolidado, mas a gente está cada vez mais progredindo para que isso aconteça. Então, desde 2016 foi quando que realmente começou a prescrição de cannabis medicinal no Brasil ser de forma legal, poder ter a importação e começou a regulamentar. Então a gente está indo em passinho de formiga, mas está em processo de regulamentação. E com isso, com certeza, a gente vai precisar de médicos especialistas na área desse novo sistema. Então tem todos esses, mas o sistema endocannabinoide é um sistema como cardíaco, imunológico, é mais um deles. Perfeito. O CBD e outros canabinoides são mais eficazes no tratamento de condições como dor crônica, epilepsia refratária ou ansiedade, em comparação a medicamentos tradicionais? Certo. E em relação aos estudos científicos, o que mais tem de estudo é em dor crônica, epilepsia, autismo e Parkinson também agora que vem aumentando. Com isso, mostra realmente uma eficácia do CBD muitas vezes superior a tratamentos alopáticos, medicações tradicionais de farmácia. Vou dar um exemplo. Autismo. Não existe medicação para autista. Existem medicações antipsicóticas, anticonvulsivantes, antidepressivas, ansiolíticas que são utilizadas para tentar controlar as estereotipias em excesso, então aqueles movimentos repetitivos, as crises de agitação, de choro, de fúria. E a cannabis, para o autismo, por exemplo, eu costumo dizer que é a medicação do autista, porque age literalmente em todos os sistemas. Para a gente entender por que a cannabis funciona desse jeito, é importante entender como que ela age no nosso corpo. Então eu falo muito do sistema endocannabinoide. O sistema endocannabinoide é um sistema que a gente já possui, então como aqueles outros sistemas que eu falei,
E a gente já produz 2 substâncias no nosso corpo que atuam nesse sistema, que é a anandamida e 2-AG. O que é isso? É a nossa maconha interna. Vamos falar assim, é a cannabis do nosso corpo que a gente já produz. E a planta, o CBD e o THC principalmente, tem a molécula muito parecida com esses 2 endocannabinoides, que foram chamados desse nome por endo de dentro, mas canabinoide por ser semelhante aos canabinoides, ao CBD e ao THC. Então, entendendo dessa maneira, essa medicação vem para atuar em equilíbrio em todos os sistemas. É como se fosse um sistema mestre. Ele ajuda a regular o cardíaco, o imunológico, o digestivo, o neurológico, por isso que atua em tantas doenças diferentes, trazendo sempre o equilíbrio daquele paciente. Então, mais um exemplo. Eu estou numa crise de ansiedade absurda. Eu começo a liberar hormônios, neurotransmissores, como a adrenalina, e eu fico agitada. Nisso, para eu voltar para a minha estabilidade e eu poder ficar tranquila de novo, depois de 20, às vezes 40 minutos, às vezes 1 hora, dependendo da intensidade do paciente, os meus endocannabinoides começam a ser produzidos para trazer a estabilidade de novo para o paciente. Mas vivo numa casa de loucuras, ninguém se trata, não faço terapia, não faço atividade física, não me cuido no geral. Automaticamente vira uma sobrecarga desse meu sistema, porque toda hora eu tô ansiosa, toda hora eu tô tendo crise e o corpo fica cada vez mais com dificuldade de voltar para a estabilidade. Então a minha primeira crise de pânico durou 20 minutos, a segunda durou 40, a terceira durou 40 e depois começou a ser mais de 1h30. Então o corpo não consegue dar conta dessa demanda excessiva, ou doenças crônicas, dores crônicas. É dor o tempo inteiro, inflamação o tempo inteiro. E o corpo fica tentando trazer a estabilidade, mas chega um momento que ele não consegue mais e a dor se intensifica. Então a gente utiliza da planta como um aditivo nesse sistema para que você consiga voltar à estabilidade mais rápido. Então, a minha ansiedade, não vou deixar de sentir ou ficar apática ou perder as emoções, que é muito comum dos pacientes falarem com medicações tradicionais, mas sim, parece que eu tô mais normal. É isso, doutora, que é pra sentir? Antes estava durando 40 minutos, agora está durando uns 10 minutos minha ansiedade. E assim a gente vai progredindo com a medicação. Quais são os critérios que você utiliza para determinar a dosagem e a proporção THC versus CBD em cada paciente, né? Como que funciona? Primeiro de tudo, a gente precisa saber se o paciente pode ou não THC. Não é todo mundo. Quais são as contraindicações mais reais, assim, contra o THC? Bipolaridade e esquizofrenia. Então, se tem um histórico familiar muito próximo de bipolaridade e esquizofrenia, mas o paciente não apresenta sintoma nenhum em relação a isso, a gente pode usar em uma dose baixa, testar, ver como responde e talvez aumentar. É possível, já aconteceu, mas tem muitos casos que essa tendência familiar, genética dessas 2 doenças fazem com que tenha essa predisposição. E o que acontece principalmente ao contraindicação ao uso do THC? Existe uma bolinha dentro do nosso cérebro que se chama amígdala, que não é daqui, da cabeça. Essa amígdala guarda traumas, ela guarda medos, ela guarda angústias, então tudo de ruim ali está dentro dessa bolinha. E nesse local do cérebro a gente tem muito receptor de THC. Então, quando eu utilizo em pacientes que não têm uma predisposição à psicose, à bipolaridade, à esquizofrenia, eu consigo estimular essa região e amenizar os traumas. Então, quem tem transtorno de estresse pós-traumático, esse estudo, inclusive, foi desenvolvido com soldados de guerra, que voltaram traumatizados e fizeram uso de THC. E não é que ele apaga da sua mente, mas simplesmente ele não te causa a sensação física e emocional que aquilo, talvez gatilhos, façam com que isso se aflore. E quando o paciente tem essa tendência à bipolaridade e esquizofrenia, o que acontece é o contrário. Então, ao invés de eu modular a amígdala, eu posso hiperexcitar. E todas as paranoias, os medos, as angústias, a agitação ser o oposto do que a gente espera. Então, é até muito comum, de forma recreativa, quando os pacientes referem que já fizeram uso, falam, doutora, uma vez eu fumei, meu Deus do céu, surtei, esse negócio não é pra mim. Mas é possível fazer o tratamento com a cannabis? Mesmo assim, a gente tira o THC, aproveita todos os outros fitocannabinoides que não fazem essa alteração psicotrópica, essa alteração do nível de consciência. Mas é muito importante o THC para dor crônica, para espasticidade, aquela rigidez pós-AVC, paralisia cerebral, os espasmos e sustos de quem tem paralisia cerebral também, a epilepsia em si. Então,
O THC ele vai ser uma ferramenta valiosíssima e maravilhosa em diversas situações. Só que quando a gente usa isso de forma medicinal, a gente não está falando recreativa, a gente está falando em proporções corretas. O CBD, numa proporção certa, ele inibe todo e qualquer efeito psicotrópico, que altera realmente assim, o nível de consciência. Então o paciente consegue se medicar, consegue ter todos os benefícios do THC, mas não tem o barato, que as pessoas perguntam, vou sentir? Não vai. E o CBD tem alguma contraindicação? Isso, alguma contraindicação? Não tem contraindicação ao uso do CBD, tá? O CBD ele é antipsicótico, ele é ansiolítico, então assim, dificilmente. O que pode ter de efeito colateral e não contraindicação do uso do CBD? Pode ter em doses altas e iniciais bruscas um pouco de vertigem, de tontura, um pouco de ânsia de vômito, isso pode acontecer. E é relatado às vezes quando o paciente é muito sensível, mas isso normalmente dura uns 2, 3 dias, isso se ameniza e o corpo se adapta a essa medicação. Então esse colateral pode acontecer. E uma contraindicação em termos, mas aí entra o médico que sabe prescrever a cannabis, são em pacientes com epilepsia ou em uso de alguns antiepiléticos que têm, sim, interação medicamentosa. Então, o CBD pode potencializar ou inibir a ação de algumas medicações que são metabolizadas no mesmo local de outros remédios. Então, existe uma contraindicação parcial nesses casos. Eu tenho vários pacientes de epilepsia que tomam a medicação que teoricamente tem interação, mas sabendo como dosar e sabendo como posicionar, isso vai tranquilo. Em relação à dose que você me perguntou, como é um sistema que traz o equilíbrio para o corpo, cada um é de um jeito. Não tem essa de, criança é menos, adulto é mais, pelo contrário. Criança normalmente é mais, porque metaboliza mais rápido a medicação. Adulto normalmente dose menor, idoso normalmente uma dose muito baixinha. Então eu tenho paciente idoso que toma 2 gotas 3 vezes por dia, tenho paciente idoso que toma 22 vezes por dia. Então isso é totalmente individual e vai do acompanhamento semanal. Na sua experiência, o estigma em torno da cannabis medicinal ainda é forte em Mato Grosso? Existe, um preconceito? E quais os principais desafios culturais que você observa aqui? Você acha que ainda tem um estigma mais forte em Mato Grosso do que em outras regiões, Você vê o preconceito? Olha, eu nunca vi o preconceito de verdade, eu nunca tive medo, na verdade, do preconceito e do julgamento quando eu decidi prescrever a planta. Por quê? Para mim, preconceito não combate só com coragem, que é falar, dar a cara, isso faz parte do processo. Mas principalmente com conhecimento. Então, não existe argumento raso que eu não consiga falar sobre a ciência, com ética, explicar como funciona e argumentar para que o paciente entenda algo que é comprovado. Então, eu não sinto na pele esse preconceito em relação aos pacientes, porque muitos me procuram querendo a medicação. Alguns não podem, e eu falo, vamos tomar outro caminho. Os que podem, vamos juntos nesse processo. Mas sempre explico muito a fundo como que funciona, por que funciona, para quê? Para o paciente aderir ao tratamento. Para o paciente entender que eu não vou pingar 2 vezes por dia gotinha, vai ser um milagre, que eu preciso de ajuste. Então, quanto mais você fala para o paciente o que pode acontecer, o que não pode acontecer, se isso acontecer, me avisa, tenha esse contato comigo, faz toda a diferença na parte do tratamento. O que eu mais vejo de preconceito e julgamento vem dos colegas médicos. Mas muito por falta de conhecimento. A ignorância, me desculpem, mas é isso que eu acredito. Então, hoje a gente tem tanto conhecimento na palma da mão. Hoje, com inteligência artificial, com tudo que a gente quiser no mundo está na palma da nossa mão, por que não entender sobre o assunto? Então, assim, nunca prescreva se você quiser, mas entenda, você é médico, você tem que saber do corpo humano, e isso é só mais um detalhe. Qual é a sua opinião sobre a necessidade da descriminalização do cultivo pessoal para pacientes que dependem da cannabis medicinal? É possível plantar em casa atualmente no Brasil? É possível. Eu já tenho pacientes que passaram pela medida judicial, então a gente entra com um processo, comprova-se que o tratamento tem um custo elevado para determinada patologia, determinada doença, para determinada dose que ele precisa. É feita uma avaliação geral do custo disso junto com os advogados. Eu entro com o laudo médico, mostrando quanto é que esse paciente precisa e a forma de uso que ele precisa fazer. Com isso, eu já tenho pacientes aprovados aqui em Cuiabá, inclusive, que estão plantando, sim, devido a uma doença mais grave que precisa de doses maiores e que realmente foi comprovado que ele
pode plantar para fazer a sua própria medicação num custo mais baixo. E está funcionando super bem. Fora isso, essa parte de plantar, ela não é muito simples, não. E também não é para todo mundo, tá? Então, assim, existem muitos pacientes que falam, doutora, eu tô atrás de laudo para salvo-conduto. Eu não sou essa doutora, eu não passo esse laudo. Então, a gente vai no mínimo acompanhar 6 meses, eu vou entender o que você precisa, eu vou te medicar com um óleo que é a base do tratamento, pela forma de ação. Então, ele fica no corpo mais tempo. Qual que é a diferença principal do fumado? Além da concentração do THC e do CBD, é o tempo de ação. Então, quem evapora, quem inala, quem fuma, em 1 a 3 minutos começa o efeito. Mas após 1h30 já está acabando o efeito. Então, não tem uma manutenção do tratamento. Então, quem quer simplesmente por fato para legalizar aquilo, não é comigo. Mas, se você quer fazer todo o processo, passar por isso, fora o meu laudo, o processo judicial, é necessário que o paciente comprove curso de extração para saber fazer o seu próprio óleo, o curso de plantio para poder preparar a sua medicação com qualidade. Então, são várias etapas e não é um processo lento. E hoje nós já temos muitas medicações de associações brasileiras, que são medicações maravilhosas, que são com um custo super em conta, que rendem bem. Então, o que eu falo eu faço o tratamento também caber no bolso do paciente. E para aqueles que não cabem e que é comprovado a hipossuficiência, a gente também entra com um processo judicial. Eu consigo, inclusive, fazer essa assistência gratuita, porque existem empresas que auxiliam quem não tem a condição financeira para fazer isso. Já tive também pacientes aprovados através dessas medidas que conseguiram medicações pelo SUS e pelo plano de saúde. Mas não é algo simples, é algo demorado, ainda bem burocrático. E como que você está avaliando esse mercado das empresas, né, de produção de cannabis? Ele ainda tem muita diferença em relação ao mercado de fora, né, internacional, em relação à qualidade, a valores, né? Quais são as principais diferenças que você observa, né? A principal diferença é o refino da medicação. Então, assim, a gente tem de associação óleos maravilhosos, mas normalmente são feitos em azeite de oliva, em um óleo de coco, em óleo de várias plantas, assim, que é o meio diluente da medicação, da cannabis, né? Precisa ser oleaginoso. Qual que é a diferença principal dos importados? Lá, eles têm uma grande escala de produção o tempo inteiro e eles conseguem reduzir custos pela estrutura que eles têm e, por exemplo, todos os óleos quase são feitos de MCT, que é o melhor óleo meio de diluição para absorver o máximo da medicação possível. Então, existe sim essa diferença muito pelos incentivos que ainda não tem aqui no Brasil em cima das associações falando vamos produzir no Brasil, porque é excelente, as qualidades são ótimas e por ser associação com eu preciso fornecer, mas sem os fins lucrativos como foco, são medicações mais em conta, mas ao mesmo tempo eles têm que colocar numa embalagem que é um pouquinho inferior, vamos dizer assim, são ótimas, mas que não é a mesma qualidade daquela embalagem maravilhosa importada. Então, assim, tem essas diferenças. Então, dá para começar um tratamento a partir de R$250, R$300 com um frasquinho que vai durar ali inicialmente pelo menos 2 meses. Então, é algo que não fica fora da realidade. Temos a opção do importado, que varia ali em torno de R$600 a R$800, mas com uma qualidade absurda. Então, também é um frasquinho nesse valor, mas que dura 4 meses. Então, depende do que o paciente pode investir. Eu sempre peso isso na balança também, porque eu preciso estar na realidade do paciente. Não posso falar, olha, você tem epilepsia, o paciente já gasta muito com medicação, porque já chegam tomando muitos remédios, e aí eu vou passar um óleo de R$800? Não faz sentido, né? E esse melhor óleo de qualidade que você citou, tem no Brasil ou não? Os óleos do Brasil são excelentes qualidades, então assim, eu nem sei se eu posso dizer que o do azeite é inferior ao MCT, sabe? Às vezes é questão de 2 gotinhas a mais aqui, eu tenho o mesmo efeito desse. Então são óleos excelentes, mas que valeria a pena os óleos de pessoas para incentivar ainda mais isso, para ficar mais em conta, por exemplo, no Uruguai. Eu fui agora recente para São Paulo numa feira de cannabis medicinal e num congresso. As empresas do Uruguai estão anos-luz na frente de qualquer outro. Então é tão grande escala que os valores ficam tão acessíveis que a hora que eu olhei eu falei, não acredito que isso existe. Então assim, já é muito acessível e aí nem sempre o paciente vai precisar plantar, porque vai ser mais em conta ele tratar tranquilamente do jeito certo do que plantar em si, né? Mas se vê que tem a necessidade, eu faço esse laudo assim como eu já fiz.
Qual é a sua visão sobre o potencial da cannabis no tratamento de doenças neurodegenerativas, né, como o Alzheimer e o Parkinson? Né? Qual que é o potencial, na sua opinião, né, sobre o tratamento da cannabis com essas doenças? Né? Você atende algum paciente que tem essas doenças e viu o resultado? Né? Você pode contar pra gente? Tenho muito paciente Parkinson atualmente em tratamento e Alzheimer também. Acredito que Parkinson hoje mais do que Alzheimer. O que é principal de tudo? A cannabis é a medicação que traz equilíbrio para o corpo, então é a medicação da qualidade de vida, principalmente atuando no melhora do humor, ansiedade, depressão, irritabilidade, nervosismo. Então, para o Alzheimer, entra a parte da agitação, do nervoso, que às vezes tem crises, né, de raiva ali. Para o Parkinson, a parte do humor entra muito na aceitação também do processo, porque muitos pacientes Parkinson começam a ficar debilitados fisicamente com a consciência perfeita, e isso é muito deprimente para muitos pacientes. Então a gente entra com a cannabis agindo no humor nesses casos das duas doenças. No apetite. Então muitos pacientes Parkinson e Alzheimer diminuem a vontade de comer, não tem vontade, não quero, fica mais rabugentinho, né? Alguns Alzheimer fica mais não. Então vem para estimular o apetite na dose certa. Assim como dá para controlar o apetite, tá? Não é só estimular não. Mas nesses casos entrariam ali numa dose para estimular o apetite. Terceiro, sono. Muitos têm alteração de sono, então ou fica com muito sono de dia e à noite não consegue dormir agitado, ou começa a ter pesadelos durante a noite, ou a rigidez do Parkinson muitas vezes dificulta o processo do sono e a cannabis é excelente para melhorar essa parte do sono. Então entra toda essa parte básica, vamos dizer assim, de qualidade de vida, mas o que você falou, né, que é promissor e tudo, isso é muito relativo e eu não prometo milagre de nada, eu sempre sou muito clara com o paciente. Então, no Parkinson, a gente consegue ver uma melhora enorme da parte da face, que normalmente o Parkinson fica meio robotizado a face, isso melhora, o paciente volta olhando com um olharzinho de antes, e a esposa, normalmente o esposo fala, olha, o doutor, ele tá olhando normal. A maioria dos Parkinsons que eu atendo não são de tremor. Tem os tremor também, mas é principalmente de rigidez, que é muito prevalente. E nessa rigidez, os pacientes com o uso das medicações tradicionais falam, doutor, é como se eu sentisse uma chave virando. Eu tô do super rígido, o remédio faz efeito, eu desbloqueio de uma vez e aí depois eu travo de uma vez. E isso é horrível quando o paciente está dirigindo e ele vai perdendo essas funcionalidades que acabam com a qualidade de vida dele, né? Quando começa a medicação, os pacientes Parkinson falam assim, parece que eu tô numa rampa. Agora eu sinto que eu tô desbloqueando e o corpo vai indo e eu consigo sentir quando eu vou enrijecer. Então, se eu tô dirigindo, eu tenho um tempo hábil até eu realmente ficar ali. Mas também a gente vê que até nos períodos de rigidez os pacientes costumam ter mais facilidade para botar o botão da camisa, do equilíbrio, para se trocar, tomar banho, que são coisas básicas do dia a dia. E o que eu mais ouço no meu consultório é, doutor, eu só queria aguar minhas plantinhas, eu só queria fazer serviço de casa das minhas idosas, por exemplo, com dor crônica. E a hora que volta a aguar a planta, a fazer um crochê, isso transforma a vida absurda. Então parece tão pequeno, mas é a qualidade de vida da maioria das pessoas que se resume mesmo a isso. Então, do Parkinson tem essa parte motora muito bacana e também muito promissor na parte do Alzheimer, a parte realmente cognitiva. Então, tem sim pacientes que não apresentam melhora da cognição, mas que a gente vê que a evolução é mais lenta do que estava acontecendo anteriormente sem a medicação. E tem sim os pacientes que melhoram a cognição. Então, pode sim ocorrer ainda aquelas flutuações entre agora eu sei muito bem onde estou e outros momentos que não, mas fica mais evidente essa presença do paciente em vários casos, mas isso é muito individual e depende do paciente. E sobre o autismo e o TDAH, é possível tratar o TDAH também? Também. Eu falo assim, eu recebo muitas crianças TDAH, muito autista também, autista e TDAH, né, juntos, mas os pacientes TDAH, a maior queixa, hiperatividade normalmente da criança. A maioria das queixas que eu falo que me procuram em consultório, porque o foco também, beleza, mas a hiperatividade é o que mais assusta os pais, é o que atrapalha na escola, é o que, né, então fica mais difícil. E o tanto de paciente de 4, 5 anos que chega pra mim, que toma Ritalina, que toma Neuleptil, que tomam medicações tão fortes e que pro cognitivo daquele paciente não é nada bacana, que assim,
a cannabis, com certeza, com o conhecimento que eu tenho hoje, eu falo, é a melhor opção. Então, o meu filho trata com cannabis medicinal também, e eu jamais daria uma Ritalina pro meu filho com 5 anos de idade. E assim, a evolução é maravilhosa no autismo em quais quesitos, é aquilo que eu te disse. Então, como não existe a medicação para autismo, mas o CBD sim tem potencial para isso, ele age nas estereotipias, age no contato visual. Então, uma semana de medicação, às vezes as mães falam, não, tá me olhando no olho. Antes eu ficava, fulana, fulana, fulana. Só a hora que pegava o rostinho e olhava. Agora é fulana e ela olha. Isso já é uma felicidade para uma mãe e para um pai, né? E atua, sim, também nessa parte da hiperatividade. Só que é muito importante que a família entenda que é um processo. Com crianças não é uma coisa tão rápida. Dá para ser em vários quesitos, igual eu falei, em uma semana tá o contato visual, o foco tá melhor, a cognição e o entendimento tá melhor mesmo, mas a hiperatividade é a única que eu vou com muita calma. Porque aí eu preciso do uso do THC em crianças, mesmo que em dose muito baixa. Então, como vem tomando muito remédio, eu preciso entrar só com CBD, eu preciso equilibrar essa paciente, eu reduzo muitas medicações e grande parte dos casos eu tiro as medicações que é do estômago e fica só com olhinho, mas é um processo. E eu explico desde o início, e aí os pais topam caminhar junto comigo. Qual é o perfil mais comum de pacientes que buscam cannabis medicinal no seu consultório? Há alguma mudança recente nesse perfil? Tem crescido Parkinson, mais ainda, já tinha bastante procura e sempre dores crônicas, porque são muitos tipos de dores crônicas, né? Então, muita dor crônica e muito Parkinson, mas eu tenho um grande fluxo de autistas também. Acredito que são as... E faço muito redução de danos, tá? É algo que a gente não falou. Então, paciente que fuma muito da cannabis recreativa, que tá trazendo malefício, que usa outros tipos de droga, como a cocaína, etc., eu faço também o tratamento com redução de danos. E a gente consegue ótimos resultados, mas 100% com comprometimento do paciente. Como que funciona? Você pode me aprofundar um pouquinho mais nessa redução de danos, né? Você entra o CBD juntamente com o THC nesses casos? Para paciente, por exemplo, redução de danos da maconha, o paciente normalmente consome muito THC vaporizado. Com isso, eu preciso equilibrar essa balancinha do sistema endocannabinoide dele. Então, normalmente a gente começa com óleo com muito mais CBD, com tudo da planta, mas muito mais CBD e bem pouquinho de THC, para atuar reduzindo a ansiedade. Por quê? O que acontece na maioria das vezes com o uso crônico da planta é ficar mais irritado, não conseguir ficar sem fumar e aí vão trazendo malefícios, né? Então, o olhinho não tem nada melhor para reduzir danos da maconha do que a própria maconha, né? Então, a gente consegue fazer uma substituição muito bacana, o paciente começa a sentir uma resposta muito legal e depois que conseguir reduzir a frequência, já está bem menor o meu consumo, a gente pode entrar com as gotinhas complementares de THC ou melhorar esse óleo em geral com uma concentração maior para trazer realmente o alívio de todos os sintomas. Você já teve casos de pacientes que conseguiram reduzir ou substituir completamente opioides e outras substâncias, por exemplo, graças ao CBD? Vários pacientes. Você pode compartilhar alguma com a gente? Vários pacientes com fibromialgia, né? Fibromialgia é um paciente que chega e que é uma dor muito de cunho emocional, né? Que tem os gatilhos e aí vem aquela dor inteira. Então, para o paciente que tem fibromialgia, ele tem fadiga, ele tem insônia, ele tem dor, o humor dele é abalado. A cannabis é muito sensacional para esses pacientes. Então, são respostas muito boas e que várias vezes, rapidamente, a gente consegue retirar as medicações. Mas tudo com orientação, com acompanhamento, com redução gradual, nada no susto, nada de loucura. Para tratar comigo, a gente faz uma primeira consulta, passa por toda essa avaliação e se juntos a gente define, sim, dá para tratar, vamos tratar, o paciente tem comigo incluso mais 5 acompanhamentos semanais. Por quê? Eu preciso do ajuste de dose. Se eu chego e falo, fulano, a sua dose vai ser 8 gotas. Toma as 8. Vai ter sono, vai ter tontura, não vai ser legal. Então eu preciso fazer esse ajuste. Então comigo é automático. Se a gente topa fazer isso, nós vamos fazer isso gradual. E aí é onde eu consigo fazer o desmame da medicação acompanhando o paciente de perto. Você acredita que a cannabis poderá substituir completamente algumas classes de medicamentos no futuro, como ansiolíticos, anti-inflamatórios? Você acredita? Substituir completamente não, porque são eficácias diferentes, tá? Então assim, o CBD é maravilhoso, legal,
Mas, para uma crise de pânico absurda, um alprazolam, um frontal, ele é ótimo também. Em 20 minutos ele começa a fazer o efeito e você vai ter aquele resultado de uma forma mais intensa, às vezes, que a gente precisa. E que se eu fosse comparar com uma dose de CBD, às vezes seria uma dose de CBD muito grande, que custa muito mais, pelo menos atualmente. Então eu vejo assim, existe espaço para todas as medicações. Eu não acho que nenhuma medicação vai sair de linha. Até porque a cannabis, como é isso que busca o equilíbrio, ela age muito bem em sinergia, em conjunto com as outras medicações. Então, acho que tudo tem seu espaço e tudo tem sua indicação. Então, se tem a indicação correta, acho que vai crescer muito nesse mercado, tenho certeza, está crescendo muito todos os dias, mas também vejo que tudo tem o seu espaço. Quais são as principais barreiras que impedem a cannabis medicinal de ser mais acessível no Brasil e como superá-las, né? E que esses pacientes com baixa renda, né, como buscar essa ajuda, né? Porque eu acho que muitas pessoas pensam que nem tem como, né, fazer tratamento de alto custo, né? Uhum. Então, no Brasil, quais são as principais barreiras que impedem esse tratamento dele ser um pouco mais acessível, né? Infelizmente, hoje, é realmente o acesso à medicação. Que apesar de ter esses custos mais em conta que eu te falei, é uma burocracia, é um passo a passo, às vezes demora a medicação, não chega. E por mais que às vezes seja R$250, isso é muito para muitas famílias. É um fato. E aí, hoje ainda tem toda a burocracia da judicialização. E aí, se o paciente não tem dinheiro para pagar o advogado, o que faz? Porque ele é insuficiente. Então aí foi quando eu entrei com essas parcerias com empresas que ajuda, o paciente não tem condição, né? E aí a gente conseguiu isso para esses pacientes que não têm condição, mas o que a gente precisa é investir nos produtos brasileiros, com toda certeza. A gente tem maravilhosas associações que não conseguem se regulamentar completamente de tantos empecilhos que são colocados no meio do caminho. E o tanto de paciente que eles já ajudam. E o tanto de gente que eles já dão essa acessibilidade ao valor. Então, a minha visão é incentivar o comércio brasileiro, a indústria brasileira na produção de cannabis, para que a gente consiga fazer isso, ter mais volume, que a gente consiga importar menos também, incentivar o mercado daqui, né? E que com esse crescimento eles possam se melhorar o óleo, melhorar o frasco, melhorar tudo que precisa melhorar. Mas deveria sim ter um acesso um pouco mais ágil para esses pacientes. E isso ainda é muito precário e muito difícil. Então, eu já paguei medicação de tanto paciente, eu já fiz rifa de tanta gente. Então, assim, não tô querendo falar de nada de mim, mas eu não consigo atender o paciente e depois eu ver o bem que fez e ele não consegue. Então, eu já mobilizei rifas e rifas para comprar frascos para esses pacientes que estão nesse processo de judicialização e que são comprovadamente hipossuficientes. Então, assim, isso é muito difícil ainda. Tá muito, muito, muito devagar. Acho que as discussões que estão em pautas hoje sobre descriminalização, de plantar em casa, não tem a mesma urgência do que os pacientes de verdade têm. Eu vejo muito essa tendência para descriminalizar e meio que associa com os recreativos, sendo que com certeza a prioridade agora tem que ser com esses pacientes, autistas, epilepsia, que não conseguem ter acesso à medicação. Regulamentou isso no SUS? Então beleza. O Mato Grosso vai fazer parceria com que associação? Com a daqui de São Paulo, com a da Bahia. Aqui tem uma associação, ainda não está em produção grande e tudo, mas assim, o que a gente vai fazer para movimentar isso, sabe? Para conseguir fazer essas parcerias e a liberação sair antes, às vezes, do que precisar da palavra final, sabe? Então ainda é muito difícil, ainda isso eu enfrento muitas dificuldades. É isso. Qual a sua posição sobre o uso recreativo da cannabis por pacientes que já fazem o uso medicinal? Há riscos ou benefício nessa dualidade? Ou quando o paciente vai se tratar com você, né, pede com uso medicinal, você tira o uso recreativo, né? Como que funciona? Olha, eu não posso tirar nada. Quem tem que tirar é o paciente, né? Porque eu posso falar o quanto eu quiser. Olha, não fume, isso faz mal para isso. O paciente vai fazer se ele quiser, né? Tô aqui para orientar, tô aqui para explicar. Existem pessoas que nunca vão ter nenhum mal com o THC, que é o grande vilão, né? E existem pessoas que não podem com THC. Alguns na primeira experiência já vê que não é para eles. Outros insistem, muitas vezes é legal, mas basta uma paranoia, uma bad para o paciente ter a consciência que provavelmente isso não é para mim.
que pode ter sido bacana várias vezes, mas se eu tive uma vez, pode ser que tenha a segunda, a terceira e que isso aflore mesmo sem eu ter usado da planta. Então, são pessoas e pessoas. Existem pessoas que o uso vaporizado, até dia 20 de julho de 2023, era permitido a gente importar as flores para pacientes que precisassem fazer do uso vaporizado. O vaporizado é um excelente SOS. Então, estou numa crise de pânico, se eu inalo o CBD, sem o THC, mas tinham flores só de CBD, extrato só de CBD. Se eu faço essa inalação na hora da minha crise, em 1 a 3 minutos começa a fazer efeito, eu consigo abortar a crise de ansiedade, a crise de pânico. Se eu estou numa crise de dor absurda, eu consigo abortar ou amenizar muito uma crise de dor de uma paciente. Então, até dia 20 de julho de 2023 era permitido a prescrição e a importação. E eu fazia isso, eu tinha pacientes de 75 anos que fumavam 3 carteiras de cigarro por dia e que depois que a gente entrou com óleo melhorou muito e que nas crises a paciente vaporizava, essas pacientes paravam de fumar, porque descontava da ansiedade e da dor em cima do cigarro. Então, olha a redução de danos. Será que faz mal mesmo fumar dessa planta que você sabe onde foi plantado, como foi colhido, como foi tratado, que era exatamente isso que a Anvisa fazia, todo esse processo. Agora não dá essa acessibilidade, o paciente recorre ao quê? À ilegalidade. E aí acaba fumando coisa que tá podre, que foi usado pesticida, que foi plantado em qualquer lugar. A cannabis é uma planta que absorve tudo do solo, ela é excelente para limpar solo. Então, se ela for plantada no fundo da casa, né, da pessoa, e o solo está contaminado, vai estar fumando coisa contaminada, metal pesado, pesticida e etc. Vamos falar aí da parte da ilegalidade, aonde faz a prensação lá, prensado da maconha, o que acontece? Muitas vezes tinha outros tipos de drogas sendo manipuladas ali em cima. Então, a gente não tem um padrão. Então, nesses casos, eu jamais vou orientar e falar, mas eu faço a minha parte de redução de danos. Então, a gente vai entrar com óleo para fazer a manutenção, reduzir a quantidade. Vai usar para induzir o sono à noite? É excelente também, só que correto, e seria muito melhor se a gente tivesse esse acesso às coisas de qualidade para vaporização, às flores de qualidade, aos extratos de qualidade, que era o que estava acontecendo. Então, nesse meio tempo, proibiu, com essa proibição em seguida veio a discussão da descriminalização. E por que a gente não está falando do medicinal primeiro? Que estava tudo perfeito, legalizado, com 0,3%, ou seja, mesmo fumando, inalando, o paciente jamais ia ter alteração psicotrópica do estado de consciência. E muitos pacientes ficaram ruins, vários pacientes nas crises recorreram, infelizmente, à ilegalidade, e isso dificulta muito o processo. Então, eu não sou a pessoa que vai estimular você a ficar fumando, isso daí são hábitos da pessoa, mas eu vou te orientar. Então, desde a seda que você tem que usar, do tamanho da piteira que você tem que usar, por que você não pode fumar o restinho ali da ponta do cigarro, da maconha, porque não é o que todo mundo fala, é o melhor ali que ficou. Não, aquilo ali é o que tem de mais podre da maconha, que é o alcatrão, com todas as toxinas que não deveriam estar entrando, o paciente vai. Então, isso também é redução de danos. Redução de danos é além de tirar a pessoa da droga, é literalmente orientar e explicar. E ao primeiro passo de que você consegue explicar para o paciente por que para ele não vai fazer bem, vários pacientes bipolares me procuram querendo redução de danos com a planta. Mas ao explicar, eles falam, nossa, doutora, é verdade, então vou reduzir, vou parar de fumar, faz sentido, o olhinho me faz me sentir muito melhor, eu não tenho aquela bad depois. Então, eu brinco que eu consigo dar uma voltinha ali, entendeu? Com as pessoas, e as pessoas conseguem entender o porquê. E se quiser, às vezes, aí é a vida da pessoa. Mas a orientação tá feita, né? E é isso. Tem gente que pode, tem gente que não pode. E você é a favor da legalização da maconha no Brasil? Polêmico, né? Mas eu não acho que a gente tem estrutura para isso ainda. Eu acho que enquanto não for regulamentada mesmo essa parte medicinal, de tanto da importação quanto da produção aqui dentro, como que a gente vai legalizar um negócio, né? Fica difícil. Então, assim, o que eu vejo na maior diferença já foi para Amsterdã, para o Canadá, para os Estados Unidos, em vários locais que eram legalizados. Mas uma estrutura absurda, umas plantações totalmente aqui, as mesmas que fazem o extrato do óleo que a gente importa de lá, é o que eles fumam. Então, não tem como eu comparar. E eu acho que a gente está anos-luz ali. Eu acho que a gente tinha que dar esse foco pro medicinal, para todos os meus pacientes autistas e de epilepsia estejam tomando as medicações do jeito que precisa, para aí a gente pensar nisso. Porque se esse comércio medicinal estiver girando bem, é um caminho que já vai acontecer. Mas eu acho que a gente não pode pular etapa, senão fica difícil.
Como você aborda pacientes que chegam ao seu consultório buscando cannabis medicinal sem indicação clara, motivada apenas por relatos de mídias sociais, de redes sociais, então não tem nenhuma ideia, às vezes, né? Vi aqui, achei legal, né? Como que você aborda esses pacientes? Não tenho tanta procura assim, de coração. A maioria das pessoas são aquelas as que querem, por quê? A maioria é redução de danos e aí sabe como a maconha funciona no corpo e quer ir atrás de melhorar isso daí, que já viu que virou um problema às vezes. E muitos do doutor, eu já tentei de tudo, nada resolveu. Então é o que eu mais pego. Poucos curiosos. Não tenho muito problema com isso não, assim. Acho que eu não vi. Que bom. Bom, pra gente encerrar, eu queria que, se você pudesse mudar uma política pública relacionada a cannabis medicinal hoje, qual seria e por quê? Se o médico sabe daquilo que ele está fazendo e prescreveu, assim como qualquer outra medicação, você não precisa ser especialista em nenhuma área para você prescrever determinadas medicações, sabe? E hoje a gente tem tanta medicação cara já, sabe, de imunológico, que ajudam demais e são essenciais para vários pacientes, mas que custam 30 mil reais. Então, acho que a política que mais ia ajudar é realmente facilitar esse acesso. E uma forma que eu, como médica, que vejo que seria mais fácil de solucionar, seria fazendo os estados parcerias com as associações que estão aqui para estimular. E aí que o governo, que vai ser uma verba, não vai ser tão alta, e vai lá e disponibiliza para a associação, sabe? Para a gente gerar um mercado interno e fazer o paciente ter a medicação na data que ele precisa. Quantas vezes o paciente não está em condição financeira de pagar pelo remédio porque ainda não recebeu, a mãe do paciente, e aí demora, aí ele toma uma dose mais alta, o frasquinho está acabando, a medicação que ia demorar 20 dias demorou 35, porque isso a gente nunca sabe quando a medicação vai chegar em casa. A Anvisa às vezes demora 2 dias, às vezes demora 12, às vezes demora 20 dias. Então é tudo tão incerto que se a gente estimulasse o que a gente tem aqui perto, com certeza isso seria bem fácil de resolver, mas que precisa ter esse olhar, que até agora acho que não foi dado. E o que você espera do futuro da cannabis medicinal no Brasil? Ai, eu acho que eu já sou tão realizada com ela, mas eu espero que realmente os colegas médicos tenham um olhar que precisa para isso, pela segurança dos pacientes. Aí a gente deixa de falar de preconceito de tudo, é o seu paciente, o paciente que tem uma vida na sua mão e que o básico é a gente estudar sobre o assunto. Então, assim, eu espero muito que os estudos continuem sendo estimulados. Tá cada vez mais legal mesmo. Eu fui agora para o congresso em São Paulo, tanto de produto para doenças de pele, para hiperdermólise bolhosa, que são doenças graves que acometem tantas crianças, e a resposta em 8 dias com CBT tópico, absurdamente real os resultados, e assim, muitos testes, mas ainda em fase de aprovação. Então, assim, é muito difícil no Brasil. A gente consegue importar muita coisa, mas a gente não consegue evoluir aqui dentro por falta de política pública, né? Então, eu quero muito que essa parte das políticas públicas se alinhem e que olhem para os pacientes antes de pensar em qualquer legalização recreacional, porque já tem paciente precisando e faltando, e que depois disso daí é outras conversas, sabe? Mas o que eu vislumbro é que o acesso realmente chegue para todos. O que está nas minhas mãos eu faço ali para facilitar, mas é ainda um caminho a se percorrer.